Eu acho incrível como todo comunista tem o poder de colocar o dedo nas coisas e destruir tudo, pessoal. Tudo, absolutamente tudo que é confiado a eles para que eles cuidassem. O Joe Biden, depois de colocar os Estados Unidos de 4 para a China, ele decidiu o quê? Ele decidiu agora aderir a determinadas medidas que vão colocar o seu próprio povo em guerra civil. E ele começou o problema ali no Texas. Mas, primeiro, eu queria pedir para você, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E se você for novo por aqui, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Beleza, pessoal? Então, vamos para o vídeo. Nessa semana foi deflagrado um conflito entre a administração federal dos Estados Unidos, liderada pelo Joe Biden, e o estado do Texas, que é liderado pelo governador Greg Abbott, eu acho que é assim que fala o nome dele, onde eles estão discutindo se vão manter a abertura para os imigrantes ilegais, que essa eminentemente é a pretensão do governo dos Estados Unidos, no caso o governo federal, do Joe Biden, ou se vão manter as portas fechadas, que é o interesse do Greg Abbott ali no estado do México. Para quem não sabe, eu vou mostrar para vocês agora na tela. Vocês estão vendo aí agora é o mapa da fronteira entre Estados Unidos e México. Você vai ver que são 4 estados norte-americanos que fazem parte dessa divisa, sendo eles a Califórnia, o Arizona, o Novo México, que é um estado norte-americano, não faz parte do México, e tem também o Texas. E a principal região onde esses imigrantes ilegais costumam atravessar é justamente pelo estado do Texas. Como a região topográfica na região da Califórnia, elas são mais favoráveis para o estado manter um patrulhamento e um sistema de defesa nacional ali, realmente é mais difícil para as pessoas conseguirem atravessar por ali, né? E não só ali naquela região, mas na região também ali do Novo México. Então, onde sobra para as pessoas tentarem atravessar? No deserto de Sonora, que fica ali no estado do Arizona, e também na região do estado do Texas, que tem uma parte que é deserto e tem uma outra parte que fica ali no Rio Bravo. E essas imagens que estão aparecendo para vocês agora, para vocês verem, a quantidade de pessoas que fazem essas travessias. São inúmeras pessoas. Não é aquele negócio de junta 2, 3 pessoas e vai um grupo de gato pingado isoladamente. Eles reúnem milhares e milhares de pessoas, mesmo ali no México, pegam todas essas pessoas que são agenciadas por coiotes e eles tentam atravessar todas essas pessoas de uma vez, seja atravessando o rio, seja atravessando o deserto, mas o fato é que milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, elas vão para o México para poder atravessar esse deserto ou esse rio e entrar para os Estados Unidos. E aí que começa o problema. Existem 2 problemas, dentre os variados problemas que podem surgir, que são os principais. O primeiro deles é a questão da segurança, porque as pessoas que se submetem a juntar um dinheiro, pagar um coiote para poder fazer uma travessia pelo deserto ou pelo rio, não é uma pessoa, digamos assim, não querendo desmerecer quem não tem a formação, mas não é uma pessoa que é um médico, não é uma pessoa que é um juiz, um advogado, um promotor, um engenheiro civil, ou uma outra pessoa qualquer que tenha tido um sucesso profissional na vida e que tenha uma educação de qualidade. Geralmente não é esse tipo de pessoa. Inclusive, eu queria deixar um adendo aqui para vocês. Os únicos lugares no mundo onde pessoas que, digamos assim, possuem uma educação melhor, ou seja, que são formadas e tudo mais, que essas pessoas saem dos seus próprios países para poder tentar imigrar ilegalmente para outros países, como os Estados Unidos, inclusive também, são ditaduras comunistas, né? Igual você vê ali o pessoal saindo a nado de Cuba e chegando lá em Boca Raton, próximo de Miami. Então você vê aí até médico cubano tentando atravessar o mar a nado para poder fugir da ditadura comunista cubana lá no caso, e foi da mesma forma também na época da União Soviética, né, pessoal? Ninguém queria ficar do lado comunista. Todo mundo queria ficar do lado ocidental. Geralmente as pessoas, a maior parte das pessoas que saem de um país para poder ir para lá são pessoas o quê? Pessoas, primeiro, estão precisando de um emprego para poder trabalhar, porque realmente elas não estão conseguindo um emprego no seu próprio país, porque seja pelo fato das condições do país não serem as melhores, né? Igual tem muitas pessoas que são pessoas boas, honestas, que tentam fazer essa travessia ilegal, como, digamos assim, por mais honesta que a pessoa possa ser, ela comete esse ato falho
de fazer uma travessia ilegal através de um coiote, mas na esperança de chegar em uma terra que ela vai ter alguma oportunidade. E quando essa pessoa consegue chegar lá e pega essa oportunidade para ela, automaticamente ela está tirando essa oportunidade de um norte-americano. E diante dessa situação agora, eu quero que você me diga o seguinte: imagina só, boa parte das pessoas que tem alguma empresa, que tem algum negócio e que vai fazer uma contratação, quando ela vai contratar uma pessoa que é do próprio país dela, que ela tem que pagar um valor X, pelo menos, para essa pessoa poder trabalhar para ela, às vezes ela decide contratar um imigrante legal. Por quê? Porque ela vai pagar 20, 30% do valor do salário para aquela outra pessoa, que é uma mão de obra menos qualificada, mas de toda forma, determinados serviços, aquilo ali acaba servindo ali naquele momento. E aí você prejudica quem? Você prejudica um norte-americano nativo do próprios Estados Unidos. Então é por isso que nós sempre dizemos que, além da questão do desemprego que aumenta para os norte-americanos, isso aí acaba, digamos assim, trazendo também um problema de trabalhos aí análogos à escravidão. Porque tem pessoas ali trabalhando com a mão de obra pelo preço lá embaixo, totalmente desvalorizado mesmo. Isso aí eu estou considerando ainda a possibilidade de uma pessoa de bem que está indo para poder ir lá para poder trabalhar. Mas a grande realidade é que essas imigrações ilegais levam grupos grandes de pessoas, pessoas às quais ninguém tem o controle de quem elas são. E demasiadamente, invariavelmente, milhares e milhares de pessoas ruins mesmo, que estão fugindo de condenações, fugindo de processos em outros países, acabam indo para lá, para quê? Para poder tentar fugir de outros processos e fala assim, ó, vou vazar para os Estados Unidos porque lá eu tenho, às vezes eu consigo uma oportunidade de emprego, vida nova. Não interessa se eu matei alguém, se eu roubei, se eu fiz uma maldade para alguém lá atrás, vou para os Estados Unidos. Aí esse tipo de pessoa chega lá, ela acaba desencadeando um outro problema. Qual que é o problema da segurança pública? Inclusive, isso é um problema muito grande, que quem está sofrendo isso agora é a França. Lá na França agora, o Macron, recentemente, ele tem sido atacado pelo movimento feminista, porque o Macron, ele ousou, olha só, ousou falar em rearmamento demográfico. E as feministas, como resposta, falaram para ele: olha, deixe os nossos úteros em paz. Mas por que isso? Porque a França é um país que aderiu a essa política de imigração ilegal a vida inteira, né? E o pessoal do Islã, né? O pessoal do Islã, eles acabaram aproveitando disso. Então, à medida que foram morrendo os Jean-Pierres, pessoas típicas da França, nativas da França, o que aconteceu? Começou a surgir Mohammeds, filhos de mulheres francesas, e sempre mulheres francesas, né? Porque as mulheres muçulmanas também não vão para lá. Quando você vê, tem milhares e milhares de refugiados imigrando ilegalmente para a França, para a Alemanha, para esses países, você pode ver que são só homens. Homens, tá? Só homens. Você não vê mulheres islã indo para esses outros países. Então, diante de tudo isso, o que eu quero dizer para vocês? O estado do Texas foi lá e adotou uma medida. O que eles fizeram? Colocaram barreiras de contenção, incluindo um arame farpado gigante. Aí eles mandaram a guarda deles lá para poder fazer um enfrentamento e impedir aquela imigração ilegal que estava acontecendo. E adivinha só, o Joe Biden chegou lá e falou assim: ó, é para tirar isso aí, nós não vamos aceitar. E aí eles recorreram para a Suprema Corte Americana. O que a Suprema Corte norte-americana decidiu? Decidiu que quem decidiria essa questão seria o governo federal do Joe Biden. Né? E aí deram 24 horas para o estado do Texas retirar todas aquelas barreiras, né, que estavam ali impedindo os imigrantes ilegais de acessarem os Estados Unidos. E o governador do estado do Texas, ele não baixou a cabeça, ele dobrou a aposta. E qual que foi a consequência? Já até o momento, cerca de 25 outros estados, que são inclusive estados que apoiam Donald Trump, estados eminentemente que estão sendo administrados por políticos governadores conservadores, da direita, no caso do Partido Republicano, eles adotaram a causa do Texas
E isso está podendo desencadear uma guerra civil sem precedentes dentro dos Estados Unidos. Isso tudo por conta de uma irresponsabilidade com a política de imigração ilegal dos Estados Unidos que vem sendo tratado pelo Joe Biden. Pessoal, para finalizar aqui, em 2016, o principal objeto da campanha eleitoral do Donald Trump, que foi uma das coisas que levou ele ao cargo de presidente da República nos Estados Unidos, foi justamente a questão da imigração ilegal. Porque a esquerda sempre abre as portas e isso gera um problema muito grande, econômico, cultural, que é o que está acontecendo na França, um problema de segurança pública, né, que é uma coisa muito iminente. E o que que acontece? Isso foi objeto da campanha de 2016 e pelo que eu tô vendo vai ser objeto dessa campanha agora também. E estamos aí na torcida pro Donald Trump vencer essas eleições. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que estiveram até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu!